Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, o que é que vamos fazer com este texto que escutamos agora? O que é que vamos fazer com este texto? O que é que vamos fazer com isto? O que é que vamos fazer com isto? Deixem que esta pergunta, de certa forma, nos consuma, nos morda. Talvez seja um bom sinal. Talvez seja um bom sinal. Não fazermos pergunta nenhuma e deixarmos este texto passar como todos os outros, talvez não seja um bom caminho. O que é que vamos fazer com este texto que acabamos de escutar? O que é que vamos fazer? Nós não vimos aqui escutar palavras. Nós vimos aqui porque a palavra nos transforma e porque estamos disponíveis a que a palavra nos transforme e porque queremos aprender a estar disponíveis a que a palavra nos transforme. E a palavra não se encaderna, a palavra é Jesus. Tiremos tempo para pensar o que é que vamos fazer com isto que acabamos de escutar e que nos transforma. Há 3 centuriões que me deixam desarmado, literalmente. Aparecem nos Evangelhos e aparece nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos é por isso que eu começo e vou tentar ser o mais breve possível, poupando a vossa paciência. O centurião Cornélio, capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, para os leitores mais aficionados, vamos revisitá-lo ao longo desta semana se quisermos. Pelos vistos também é descrito como sendo rico, como este de hoje. E esse Cornélio sou eu e és tu. E esse Cornélio somos nós. É o primeiro cristão que não é judeu. É o primeiro a ser admitido sem praticar as 618 prescrições diárias, 365 proibições e o resto de obrigações. É o primeiro a quem se lhe não impõe que saiba 5 livros de cor, 150 salmos de cor. É o primeiro. E nós apetece-nos já arrebentar uma garrafa de champanhe à saúde do Cornélio, que de alguma maneira somos nós. Aparece um centurião na versão de Marcos que vê Jesus morto e de alguma maneira as várias confissões ao longo do Evangelho de Marcos querem convergir para esta última confissão que um dia perguntaremos a Marcos: e por que carga d'água tem que ser um centurião, Marcos? Porquê? Não podia ser outro? E coloca as palavras na boca deste centurião, olhando para Jesus morto. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. E há um outro centurião que nos aparece hoje, e nos aparece numa versão em Mateus, e João faz uma coisa parecida, com um funcionário real e um filho. E é à volta deste centurião que eu gostava que perdêssemos tempo. Vamos perder tempo com este centurião, já que a Escritura perdeu tempo, 3 parágrafos com este centurião, não valia a pena, perde tempo e, pelos vistos, até Jesus estava disposto a perder tempo. Aturou a insistência dos presbíteros, eram os anciãos dos judeus, aturou a insistência dos presbíteros que lhe diziam: vai lá, ele é nosso amigo, ele construiu-nos a sinagoga. E Jesus põe-se a caminho. Jesus perdeu tempo com este centurião. Vamos nós perder tempo com ele agora. O centurião é o 6º na cadeia de comando de uma legião romana. É encarregado da disciplina e da instrução de uma centúria, de um grupo de quase à volta de 100 soldados. As ordens que dá são para serem operacionalizadas sem se pensar muito. É como de facto ele descrevia: faz, ele faz, vai, ele vai. Equipara-se, se calhar, na nossa hierarquia de comando ao posto de capitão. Distinguiam-se pela bravura, eram capazes de dar a vida, eram capazes de lutar até à morte. E, naturalmente, com um posto tão exigente e para bem da mobilidade e da logística, não se casavam, não tinham filhos, e estavam de alguma maneira dedicados
ao serviço militar exclusivo. Porém, não viviam sós. Viviam com servos. O texto dos Atos faz referência a domésticos, distinguindo de servos. Cornélio, na versão dos Atos, diz que tem parentes em casa, um ou outro soldado. A versão de Cornélio dizia amigos íntimos. E Lucas hoje escolhe, nós daqui de cima falamos sempre uma linguagem polida que não magoa ninguém. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito. A palavra grega é entimos. Era um servo que partilhava a sua intimidade. Era um servo íntimo, que estimava muito, certo? E mais. E nós, sem abusarmos, eu não estou a inventar nada, estamos num registro de uma homoafetividade. E se ela é muito bem aceita e tolerada em contexto romano, e há muita literatura que o expressa, o mesmo não se pode dizer no contexto judaico. Não era apreciada, era condenada, não era bem vista. Então vamos olhar de novo para o Evangelho. Jesus chega à sua terra. Para os mais distraídos, Cafarnaum é a terra de Jesus. Foi essa que ele escolheu para morar. Foi lá que ele, não se sabe bem se arranjou um T0, se morou em casa de Pedro, não conseguimos ter a certeza. Foi Cafarnaum que ele escolheu e é decisivo pelo símbolo de Cafarnaum. A aldeia de Naum, que era o sétimo dos profetas menores. Se havia cidade mais... se havia terra mais ao lado, era Cafarnaum, e Jesus escolhe Cafarnaum. É aqui. Jesus chega à sua terra e entra em cena, com honras de 3 parágrafos, obrigado Lucas, e entra em cena um pagão, um não-judeu, um ocupante, é romano, e não só ocupante como militar oficial do exército inimigo, é um inimigo declarado e com ordens rápidas de execução, e portanto, se é para destruir, destrói-se muito rápido. E para judeus, e Jesus é judeu, um imoral. Não me julguei digno de ir ter contigo. E percebendo que possas ter nojo de mim, nem precisas de entrar no mesmo teto que eu, nem precisas de vir à minha casa, não precisas de ver aquilo que não queres ver. Jesus põe-se a caminho na mesma. Jesus quer ir à casa dele. E este reles pecador, rico e talvez estratega, ao oferecer uma sinagoga aos judeus, como vimos, o resultado foi ótimo. Os judeus estavam do lado dele, mesmo sendo ele desprezível a seus olhos. Este reles pecador rico podia muito bem comprar outro servo quando aquele adoecesse. Não era nada de bizarro. Não só não compra outro, não só aquele se apresenta como insubstituível, como decide cuidar dele, pelo amor que lhe tem, e decide colocar Jesus, ele sim, em posição de comando, e decide pôr-se à escuta. Audire significa pôr-se à escuta, e nós traduzimos por obedecer. Põe Jesus em posição de comando e decide obedecer. Jesus, diz-nos Lucas, obrigado, sentiu admiração por ele e elogiou-o publicamente à frente dos senhores padres, à frente dos presbíteros de Israel. Elogiou-o publicamente. Nem em Israel, meu Deus, nem em Israel encontrei fé como esta, encontrei uma fé tão grande como esta. Parênteses. A mulher adúltera não saiu melhor que isto. A mulher adúltera, Jesus ainda deixa escapar uma advertência e fica sozinha, e quando fala com ela, não há um elogio público de coisa nenhuma. Nem em Israel encontrei fé tão grande como esta. Nós ficamos, Jesus, pensa lá melhor, faz lá melhor a coisa agradável. E o rapaz encontrou perfeita saúde.
sem haver, em parte alguma, qualquer censura. Queridas irmãs, queridos irmãos, fé, nós habituamos-nos a falar de fé a partir da sua tradução grega, pistis, da sua tradução latina, fides, ambos os termos retirados da linguagem comercial e da linguagem do direito. Antes disso tudo, o verbo hebraico para descrever a palavra fé é retirado do contexto agrícola. Esse sim, acho que Jesus dominava, comércio e direito pobrezinho. Da linguagem agrícola, a palavra aman, o verbo aman, significa amarrar. Era o verbo que se usava para descrever o processo de amarrar a planta à estaca. E nós bem que podíamos traduzir esse amarrar por laços, por relação, e Jesus diz que não viu relação como aquela em Israel. Não viu confiança como aquela, não viu fé como aquela. E o que Jesus fez foi devolver condições de possibilidade de relação. É isso que Ele faz com todos, é isso que Ele faz connosco, sempre que nos deixa recomeçar. Lembramos aquele filho mais novo, que a quem lhe são dadas todas as condições de possibilidade para recomeçar. As curas de Jesus são sempre isso, curas biográficas. É sempre possível reescrever a minha história, mais do que curas biológicas, que ficamos às vezes pelos efeitos especiais e quase nos esquecemos que as pessoas que Jesus cura morrem todas. Não se trata de vida eterna na carne, trata-se de vida com sabor, trata-se de vida com sentido. Trata-se de vida em relação, não é bom que o homem esteja só. Queridas irmãs, queridos irmãos, posto isto, o que é que a gente faz com este texto? O que é que fazemos com o que Jesus não disse? O que é que fazemos com o que Jesus não fez? Assobiamos para o lado e dizemos que não passa nada, está tudo... A gente vai almoçar, isto em princípio entra no arquivo geral e, bom... domesticamos como, de acordo com o interesse, sabemos muito bem fazer, domesticamos o indomável Jesus para justificarmos que estamos do lado certo, que estamos do lado oposto aos impuros. Quando a palavra pecador passa à metáfora e nos medimos entre nós quem é que é mais pecador do que quem, e quando colocamos o fardo do pecado e da impureza aos ombros só de alguns, deixemos que Jesus nos repita as palavras de Paulo. Surpreende-me que tão depressa tenhas abandonado quem vos chamou para passar a outro evangelho. Fico surpreendido. Deixemos que Jesus ironize connosco. Nós não queremos outro evangelho, nós não queremos ser como os cristãos mesquinhos que ouvíamos na leitura da carta de Paulo aos Gálatas, cristãos mesquinhos que competiam com Paulo para obrigarem os pagãos a esforçarem-se a praticar a lei de Moisés, que não salva ninguém. Queridas irmãs, queridos irmãos, não há lei nenhuma, não há lei alguma que salve. Não somos salvos por lei alguma, só a relação salva. E por isso, Deus só tinha uma possibilidade, que era fazer-se carne, fazer-se um de nós e entrar em relação connosco. Só a relação salva. Cuidemos a relação e seremos colaboradores de Deus na obra da salvação. Não esperemos que o Papa nos mande acolher, não esperemos que o Papa nos mande não condenar. Sintamos o ridículo do Evangelho que inventamos com as nossas taras. Sintamos o ridículo do Evangelho que inventamos com as nossas manias. E sintamos a ironia de Paulo. Surpreende-me que tenham inventado outro Evangelho. Surpreende-me que errem o alvo tão rapidamente. Levinas lembra-nos que o outro é esse que irrompe e me salva da minha mesmidade. Nós somos aqueles estrangeiros da primeira leitura. Somos todos somos Cornélio. Não há aqui nenhum que tenha feito um caminho mais privilegiado. Somos todos estrangeiros.
Somos aquele servo íntimo, gravemente doente. Somos o centurião poderosamente rico e fragilmente pecador. Deixemo-nos amar por Jesus e acreditem que Ele nos ama para lá de tudo e em cima de tudo. Deixemo-nos amar por Jesus, deixemo-nos curar por Jesus e nada vai ficar na mesma. Nada vai ficar na mesma quando não deixamos nem um quase morto para trás.